amigos, aqui é a nossa Baía de Paranaguá, Ilha das Peças, todo o contorno. Aqui fica Guaraqueçaba, aqui Antonina. Na entrada do rio Mundiaquara fica o Teixeira, Ilha do Teixeira. Ilha do Mel Navarro na entrada. A nossa costa é a menor do Brasil, uma das menores, a segunda, tem 80 quilômetros só. Parte norte, em cima é São Paulo. Nessa porção fica o Pico Paraná, os pontos mais culminantes. O segundo bloco, Manhattan, Morro 7 e Farinha Seca, que é o ponto de referência. O terceiro grande bloco, Marumbi, que vai até o canal, e última porção, que vai até Santa Catarina e a Serra do Araçatuba e Quiriri. No tempo que havia as trilhas de mulas, o pessoal passava por essa trilha aqui do Itupava, olhava aquela serra, era considerada muito atraente, muito alta. E mais tarde considerada o ponto culminante do Paraná. Chamava-se Guarumbi, não Marumbi, é Guarumbi. Tradução indígena, Montanha Azul. Essa é a origem do nosso Marumbi. Meu nome é Lotário Horst Stoltz Júnior, mais conhecido pelo apelido de Kiko, gerente do Parque Estadual Pico do Marumbi. Isso aqui era uma pedreira onde era a exploração de granito. Foram aparecendo os primeiros montanhistas e a atividade econômica das pedreiras já não era mais o forte da época. Acabou fazendo com que se pensasse em alguma coisa como uma unidade de conservação. Okay. O nosso atrativo principal aqui do parque é o conjunto de montanhas do Marumbi. O que o parque tem a oferecer como infraestrutura no que se refere às atividades propostas, né? Que são as trilhas, praticamente as trilhas que atingem aos cumes, ou as cachoeiras, aos rios. Né? São trilhas com uma preocupação voltada à segurança do visitante. No caso, trilhas demarcadas com fitas plásticas que são de fácil visualização aos visitantes, no caso com cores diferenciadas para que o visitante não se perca e não saia da trilha, o que proporciona uma maior segurança. Em locais de um pouco mais difícil acesso, né, existem degraus que são colocados não apenas para a segurança do visitante, mas também para evitar pisoteios secundários que possam vir a danificar e impactar ainda mais o ambiente. Olha, em caso de acidentes, prontamente nós temos a instituição Corpo de Bombeiros, que isso para nós é o praxe, nós devemos, é obrigação nossa, no primeiro aviso, repassar essa informação ao Corpo de Bombeiros, que, por sua vez, além da equipe que vai disponibilizar para a segurança e para a busca e salvamento de uma vítima. Meu nome é Daniel, né? Sou capitão do Corpo de Bombeiros, trabalho no GOST, Grupo de Operações de Socorro Tático. Então, o GOST, ele é uma unidade que foi criada através de portaria do Comando Geral há pouco mais de 5 anos, né? E efetivamente foi criado através de decreto estadual no ano passado, em 2010, e no dia 8 de outubro de 2010, né? Que ele se tornou uma unidade
que faz parte do quadro orgânico de unidades do Corpo de Bombeiros, né, da Polícia Militar. Então, qual que é o objetivo do GOST? O GOST ele é uma tropa operacional, né, vinculada diretamente ao comando do Corpo de Bombeiros. Então, é uma tropa reserva do comandante que tem atuação em âmbito estadual. Então, toda a parte de busca e salvamento em montanha é o GOST que faz, e também a parte de busca aquática, que envolve operações de mergulho. Nós ainda contamos com o Corpo de Socorro em Montanhas, o COSMO, que é um pessoal qualificado e de conhecimento bem mais específico para a região e para a montanha mesmo, né? Para situações de resgate em montanha. Meu nome é Nelson Drá Pudlis. O COSMO é basicamente, primeiramente falando, um grupo de amigos com a mesma paixão em comum, o amor pelas montanhas, principalmente pelas montanhas do Marumbi. Nós desenvolvemos um grupo para atender às necessidades de urgência que sempre ocorreram no Marumbi, muito antes até da gente começar a escalar lá. Mas quando foi feita toda a estrutura nova, quando o Marumbi virou um parque, e foi feita toda a sua estrutura administrativa, foi montada no local onde ficava a antiga estação do Marumbi e as casas dos funcionários da rede ferroviária, a gente conseguiu colocar dentro da estrutura do plano de manejo que o parque deveria ter um grupo especializado para atender as emergências de resgate na região. O COSMO se coloca sempre como um auxiliar, uma força auxiliar do Corpo de Bombeiros, por questões constitucionais até. Sempre o Corpo de Bombeiros é o responsável direto por questões de segurança no que tange a esses tipos de incidentes ou acidentes. O Corpo de Bombeiros é a entidade responsável nas questões de segurança quando acidentes estão envolvidos. O COSMO se coloca como uma força auxiliar. Com o parque, e mais especificamente o Instituto Ambiental do Paraná, que é quem administra o Parque Marumbi, a gente tem um termo de cooperação técnica, em que o parque nos cede a sede, os equipamentos, e a gente trabalha na manutenção das trilhas e utilização desses equipamentos. A gente promove um curso, que é o curso específico para a formação de voluntários, que são aqueles alunos que depois vão ser estagiários e vão trabalhar conosco no trabalho do parque, efetivamente fazendo os plantões lá no Parque Marumbi. E a gente tem um outro curso, que é um curso de 15 dias, com toda a carga, para as pessoas, principalmente para as pessoas que vêm de fora, para as pessoas que estão de outros estados que querem aprender as técnicas do COSMO, tentar levar para os seus estados para criar esses grupos lá. E esse é um curso pago, que é o curso que sustenta o COSMO. A partir de toda a literatura que a gente levantou, a gente aplicou cada uma das técnicas e foi separando aquilo que a gente chama do joio do trigo, e usando só as técnicas que realmente funcionam no Marumbi. Os cursos servem justamente para que a gente possa difundir isso, e nada melhor para aprender do que ensinar. Então essa acho que é uma das principais funções dos cursos também, nós nos mantermos sempre afiados nas técnicas que a gente mesmo divulga. A primeira ascensão ao Marumbi se deu em 1879, né? E desde então muitas pessoas têm procurado e se apaixonado pelo local. Os cumes oferecem um visual de rara beleza. Os visitantes, ao chegarem, eles recebem uma orientação e eles são cadastrados. Existem várias atividades, trilhas. Eles são orientados dos riscos, inclusive, eles assinam até um termo de esclarecimento sobre os riscos que eles estão correndo. Eu sempre gostei de natureza e eu já pratico montanhismo faz uns 3 anos mais ou menos. Mas desde a minha época de juventude, eu já fiz alguns montanhismo em outros lugares, né? E depois de muito tempo eu retomei novamente essa prática muito saudável, muito gostosa. Eu estava com um grupo de amigos, nós fomos subir o
o Marumbi, estava tendo uma chuva, uma garoazinha, e chegando lá, realmente a chuva parece que apertou um pouco mais. Como nós estávamos perto do gigante, então resolvemos ir até o gigante e começamos a descer pela trilha central. Como a subida, o próprio trecho que nós fizemos do gigante, depois a Ponta do Tigre, chegamos até perto de Abrolhos para começar a descer, então estava todo mundo cansado. Então os nossos passos realmente foram bastante lentos. Começamos a descer e nós demos uma pequena parada num lugar chamado Apartamento e começamos a descer de novo. Logo em seguida existe um trecho chamado Desfiladeiro das Lágrimas, e é um lugar onde sempre está minando água, é uma sequência de correntes um atrás do outro, e nós temos que descer segurando na corrente, e é um trecho assim, bastante difícil, principalmente para quem está cansado. A hora que nós começamos a descer uma sequência de grampos que fica num paredão vertical, dá mais ou menos uns 40 grampos mais ou menos, eu fiquei bastante preocupado, porque como ela estava bastante insegura, eu fiquei com medo que ela não conseguisse concluir tudo. Mas concluímos assim, devagar, mas de uma forma bastante tranquila. E a hora que nós começamos a descer uma pedra que tem mais ou menos uns 20, talvez uns 22 metros de altura, uma pedra lisa que tem uma corrente, eu desci na frente, cheguei lá embaixo e eu fiquei conversando com a Alda para ela começar a descer. Meu nome é Alda, eu sou professora e pratico montanhismo há uns 10 anos, mais ou menos. Nunca tinha sofrido nenhum acidente grave de montanhismo, apenas alguns arranhões e de vez em quando uma outra coisinha assim, mas nada grave. Dessa vez, infelizmente, descendo, já terminando a caminhada do dia, provavelmente devido ao cansaço, né, extremo que eu me encontrava, né? Sei que no momento em que eu segurei a corrente ali na janela ali do Abrolhos, Logo no começo ela me disse assim, eu não sei se eu vou conseguir. Eu só senti que ela estava muito pesada e pensei que eu não ia conseguir segurar até lá embaixo. O que eu podia dar era um apoio moral, tentar passar um pouco mais de confiança. Quando chegou mais ou menos na metade, tá, eu calculo de 10 a 12 metros, tá? Ela simplesmente parou e deu um grito e soltou a corrente. E de repente ela não estava mais na minha mão e eu escorreguei e caí. Eu nem pensei na hora assim o que aconteceu. Simplesmente na hora eu senti que poderia acontecer uma tragédia. Eu cheguei a correr na direção da Alda e eu nem sei exatamente para quê, para tentar talvez aparar, fazer qualquer coisa, eu não sei, mas eu só sei que ela caiu e literalmente eu fui atropelado, porque foi assim, ela caiu de uma altura bastante considerável, então o peso, o impacto foi bastante forte. Eu cheguei a trincar 2 dentes, quebrei uma unha e fiquei, na hora assim que deu aquele impacto, eu fiquei caído, tonto, e eu não sabia direito o que tinha acontecido. Caí lá embaixo, em cima de uma laje de pedra, e fiquei ali e não conseguia me mover, não conseguia me mexer. A hora que eu olhei na direção da Alda,
eu vi que ela estava, digamos assim, aparentemente ela não estava machucada, não estava sangrando. E eu comecei a conversar com ela e instintivamente eu estendi o braço tentando ver se ela não tinha batido a cabeça, qualquer coisa assim. E ela me disse que ela não estava bem. Eu sentia dor nas costas, uma dor muito forte, mas não sabia o que tinha acontecido. Eu pedi para ela movimentar as mãos, ela movimentou os dedos e ela disse que conseguia, que o braço, que ela conseguia mover a cabeça. Eu pedi para ela tentar dobrar a perna, mexer os dedos do pé. Ela conseguia fazer tudo isso. Pensei que não fosse muito grave, que tivesse quebrado algumas costelas só que eu não conseguia sair dali, também ninguém conseguiu me mover por causa da dor. E ela bateu as costas numa pedra. Ela realmente acabou parando em função de ter batido as costas na pedra. Ela estava usando uma mochila e isso acabou, de uma certa forma, amortecendo o impacto, e graças a essa mochila, então ela acabou salvando a coluna dela. Eu levantei e comecei a chamar pelos outros companheiros. O pessoal estava mais ou menos uma distância de uns 10 minutos e eu tive que aguardar um pouco para eles poderem me dar algum retorno. Depois de chamar durante algum tempo, até que eu comecei a ter alguma resposta. Então imediatamente eu disse que tinha acontecido um acidente. Então o pessoal começou a apertar o passo e logo em seguida já veio um companheiro e a hora que ele viu o estado da Alda, ele percebeu que tinha acontecido alguma coisa um pouco mais sério. Eu ainda estava em condições de descer, de buscar ajuda. Imediatamente eu pedi para ele ficar ali e eu comecei a descer. Meu nome é Renato César Schuppel, eu sou vistoriador de seguros e estou no último ano do curso técnico de guia de turismo. Pratico montanhismo há 35 anos. Eu estava retornando do Olimpo, pelo Vale das Lágrimas, e no que eu cheguei no alto de uma pedra, meus colegas estavam lá embaixo e disseram que tinha acontecido um acidente. E eu vi alguém lá coberto com capas de plástico. Nesse momento já fiquei muito tenso, desci com cuidado e consegui chegar lá embaixo. Naquele momento meus dois amigos disseram que a Alda tinha caído da pedra de uma altura, se não me recordo, uns 12 metros mais ou menos. E ela estava tremendo muito, estava coberta com algumas capas e estava gemendo de dor e com muito frio. A partir desse momento ficou decidido que eles esperariam o restante do nosso grupo voltar da montanha, que ainda tinha mais 2 pessoas. E eu fui informado que o Alberto tinha descido para procurar ajuda. Aí quando chegou essas 2 outras pessoas, as outras 2 que também estavam ali desceram, ou seja, desceram 4 pessoas e ficou eu com a Alda. Isso era mais ou menos, se não me engano, umas 4h30 da tarde. Ele tentou me deixar um pouco mais confortável, me cobriu com uma manta térmica para me manter aquecida, porque estava frio, estava garoando bastante, então para que eu não gelasse ali, né, não congelasse ali, ele me cobriu com a manta térmica e ficou ali conversando comigo. E a partir de então eu conversei com a Alda, ela estava muito desesperada, estava com muita dor, estava com medo que ninguém aparecesse, né? Daí eu comecei a tentar reanimar ela, conversar com ela. Eu só não consegui mexer no corpo dela, mas eu vi que os pés dela já estavam mexendo, ela estava consciente, só estava com muita dor. Aí o que eu fiz? Eu tirei as botas dela, tirei a meia e o pé dela estava muito gelado. Eu fiquei sentado numa pedra e coloquei as pernas dela em cima da minha perna e comecei a massagear os pés dela. Eu estava com um gorro de lã, tirei o gorro de lã e coloquei nos pés dela para tentar manter aquecido. Medo também que eu desmaiasse ou que eu dormisse, né? Ele ficou o tempo todo falando comigo para que eu não, né, para
me manter ok. E nós ficamos ali, aguardando socorro. E a gente passou tempo tentando conversar, tentando animar ela, garantindo que alguém ia socorrer a gente, né? Eu tava realmente um pouco preocupado, porque eu não sabia aonde que eu poderia encontrar uma ajuda. E comecei a descer, eu fui descendo assim, de uma forma bastante acelerado. Cheguei lá no Morumbi. A hora que eu cheguei no Morumbi estava tudo vazio, não tinha ninguém. Isso era mais ou menos umas 5 e pouco da tarde, talvez uns 5 e meia, talvez. E a minha preocupação então era ir até o IAP, que eu sabia que tinha mais 8 quilômetros, mas eu sabia que ali tinha uma pessoa que poderia me dar algum tipo de assistência. Aí quando começou a anoitecer, eu realmente comecei a me desesperar, porque eu comecei a calcular que os bombeiros iriam demorar ainda para chegar. Eu imaginei que o Alberto ia ter que ir até Porto de Cima, não pensei que o Cosmo estivesse lá embaixo na estação. Então eu comecei a calcular o tempo que ele levaria para chegar até Porto de Cima, o tempo que ele levaria para retornar com ajuda, até conseguir encontrar os bombeiros e retornar com ajuda. Eu imaginei que já seria bem tarde da noite. Mas só por via de dúvida eu resolvi caminhar um pouco mais, porque tem algumas casas lá no Morumbi, e as duas primeiras que eu vi estavam fechadas, totalmente vazias. Mas seguindo um pouco mais até o final, na última casa eu vi que tinha uma janela aberta e consegui ver uma pessoa lá dentro. Aí imediatamente corri para lá. O pessoal me viu e tinha 2 rapazes lá, e por sorte era um pessoal do Cosmo. Imediatamente, a hora que eu comecei a relatar o que aconteceu, imediatamente um deles já começou a arrumar a mochila. Meu nome é João Carlos, sou membro voluntário do Cosmo. Nós estávamos de plantão. Aí fomos avisados pelo senhor Alberto do ocorrido e quantas pessoas estavam envolvidas. Eu separei uma mochila com água, alguns alimentos, um kit de primeiros socorros. O tempo estava com possibilidade de chuva, então eu saí com um toldo. Basicamente foi isso, para poder ir de encontro à dona Alda. Para nossa surpresa, né, para mim e para o Renato, que estávamos lá em cima, era mais 6 e pouquinho, mais ou menos, o João do Cosmo assim, aparece de repente, se apresenta e diz que veio ali para ajudar a gente. Eu encontrei a Alda deitada, né, com o seu amigo apoiando a cabeça dela, né, e ajudando a mantê-la aquecida. A primeira coisa que a gente tem em mente quando é uma queda é a fratura com trauma. Então a primeira orientação que a gente tem é não mexer na vítima. Porém, o que estava acontecendo com a Alda, se ela ficasse muito tempo naquela posição, aonde ela estava, possivelmente ia molhar. Então não faz parte desse tipo, não é procedimento a gente mexer em vítima. Mas em vista da situação dela, a única coisa que poderia ser feito era melhorar a condição dela, mesmo porque ela estava com muito frio. Aí ele verificou se realmente estava tudo bem comigo, como é que estava, né, a situação, se o meu pescoço se eu não estava sentindo dor no pescoço, nada. Daí a gente conseguiu colocar a minha capa de chuva por baixo do corpo dela, e daquele jeito nós conseguimos fazer ela ficar sentada numa pedra. Outra coisa que foi assim muito bom foi quando ele armou aquela tenda que parou de garoar em cima, porque era uma garoazinha fina,
Não chegava a ser uma chuva, mas era uma garoa fina e ela era muito fria. Então, quando ele armou aquela tenda que parou de chover e que, sabe, consegui finalmente me aquecer um pouco mais, aquilo foi muito bom, né? Aquilo foi, assim, algo que confortou, que tranquilizou. No momento em que eu estava entrando em desespero já, né? E nós ficamos esperando socorro, o resto do pessoal, os bombeiros e o pessoal do Cosmo, que deveria chegar mais tarde para ajudar na remoção. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi avisar quem ficou, né, na estação que realmente a gente ia precisar de uma maca para transportar a Alda. Enquanto que o outro, ele, além de me dar uma atenção, uma assistência, ele ligou para algumas pessoas. Após esse primeiro aviso ao Corpo de Bombeiros e ao Corpo de Socorro em Montanhas, os voluntários, nossos parceiros aqui no parque, e daí para frente é montado toda uma logística para atender aquela ocorrência. Num ambiente como este aqui, se faz necessário muitas pessoas. Cabo Cristiano, né, pertence ao Corpo de Bombeiros de Morretes, né, ao 8º Grupamento de Bombeiros. Fomos atender uma situação onde fomos chamados, né, estávamos trabalhando já há alguns dias aí com uma catástrofe que houve no litoral, né, e houve o chamado desse atendimento de uma senhora que havia caído, que estava fazendo a trilha do Marumbi. Meu nome é Schmidt, eu sou médico aqui de Morretes. E no dia 19 de março eu recebi um telefonema do capitão bombeiro. De pronto, já fui para o centro de eventos e ele me passou que teria um grupo no Marumbi de mais ou menos 5 pessoas e uma vítima teria caído. Depois disso, passei no hospital, no hospital aqui de Morretes, que é o Hospital Maternidade de Morretes, para pegar medicamento injetável, material para curativo, material para fazer uma sutura rápida ou fazer um estancamento de uma hemorragia maior, alguma coisa assim mais grave, né? Porque a gente não tinha informações de como estava o estado da vítima em si, que era a dona Alda. Meu nome é Leandro Pacheco, eu sou mecânico, sou voluntário do Cosmo, aluno voluntário do Cosmo em treinamento. Eu estava trabalhando, era um sábado, e em torno de umas 7 horas da noite, um amigo meu fez uma chamada para mim e mandou eu me preparar que eu precisava subir para o Marumbi para ajudar eles a efetuar um resgate. Até então eu não sabia de quem, qual era a situação, só fui para minha casa, me preparei, troquei de roupa, me alimentei e a gente se concentrou na estação de trem até a chegada do Alto de Linha para remover a gente para o Marumbi. Nós pegamos o Alto de Linha e fomos até a base do Marumbi, né, na estação Marumbi. E depois de 2 horas eu vi que começou a chegar várias pessoas. Chegamos lá por volta de 9 horas. O pessoal do Cosmo, né, pegou também, aproveitou o momento e começou a pegar mais alguns materiais. Colocamos todo o material, maca, material dos primeiros socorros, alimentação. A partir disso, então, a gente já tinha alguns materiais que nós tínhamos trazido do quartel de Morretes e ampliamos um pouco essa logística com o material do Cosmo. A gente fez contato com o pessoal do Cosmo, que deu uma pincelada a princípio dizendo como estava a situação lá em cima, mas a situação estava fria, estava chuvosa. Ficamos sabendo que o Drá, o Nelson, né, via descendo com 2 vítimas lá do acontecido. Então a gente se preparou e se dividiu para poder subir a montanha e ajudar no resgate. E tratamos de subir. Na frente foi o doutor e mais 2 voluntários que conheciam bem o caminho, o trajeto para chegar até o local do acidente. A subida estava bem difícil. A trilha ali, para quem conhece Marumbi é uma situação que é Mata Atlântica.
E nessa época ali, depois de março, ali é muito úmido, chove muito. As trilhas estavam muito lisas. Ali é um trecho que tem muita pedra e a trilha, às vezes, quando chove, ela funciona como uma cachoeira, ela escoa a água da montanha, né? É aí que na verdade chegaram 3 pessoas de Morretes, sendo um bombeiro, um médico e uma outra pessoa voluntária. Na oportunidade eu subi junto com o Dr. Schmidt e o Pacheco. A gente sabia que tinha uma pessoa lá em cima que estaria com ela para dar o suporte, já de imediato após a queda. E subi eu, um cabo do corpo de bombeiro e o Pacheco, guiando, né, conforme as coordenadas da queda. Estava chuviscando, era noite, a trilha estava bem escorregadia, estava bem perigosa, né? Merecia atenção ao máximo, assim, em todos os sentidos. Marumbi é sempre uma montanha complicada. Eu brinco, ela fecha a cara quando não está com vontade de aparecer. Parece que tem um anzolzinho lá em cima que onde as nuvens gostam de enroscar. Marumbi, a região do Marumbi e a Serra do Mar aqui entre Paranaguá e Curitiba é a região do Brasil onde mais chove. Chove mais ali na Serra do Mar do que na própria Amazônia. O nosso amigo João já tinha estabilizado a vítima na posição mais confortável possível no local. Já tinha providenciado uma cobertura para a vítima não estava mais ao tempo. Como eu cheguei acompanhando o médico, prontamente ele já foi examinar a vítima se encontrava consciente, se encontrava conversando. Aí umas 11 horas da noite chegou o médico. A partir daquele momento eu me afastei um pouco da Alda, que eu estava sempre segurando o corpo dela, né? Porque ela pendia muito para um lado, devido à posição que ela estava na pedra. Aí eu me afastei um pouco dela e deixei o pessoal ficar junto com ela, que eles precisavam de espaço. Eu sei que foi feito tudo para o atendimento da melhor forma possível para ela. A primeira coisa que nós fizemos foi a avaliação, né, do local, né, para a segurança da equipe de resgate, né, e já logo em seguida já chegamos junto à vítima para perceber, né, qual o estado real da vítima para poder fazer os procedimentos de socorro. Todos conhecem aquela regrinha básica A, B, C. Foi medido a pressão arterial, né? Foi medido temperatura, né? Foi realizado algumas perguntas básicas, nome, se está sentindo dor, se está mexendo as pernas, se está conseguindo mexer os braços, se está com alguma dificuldade para respirar, né? Para a gente poder avaliar o estado geral da vítima, né? Todas as respostas foram assim boas, né? No ponto de vista de avaliação, né? A paciente reclamava que estava com um pouco de dor, né? Então a gente já entrou com medicamento também para dor, para conforto da vítima. Então a gente sempre estava pensando na segurança da equipe de resgate e na segurança da vítima, né? E manutenção da própria vida da dona Alda. A gente começou a subir o Marumbi até o local onde a senhora Alda estava, né, através da trilha noroeste. E depois disso logo em seguida chegaram mais 2 bombeiros. Depois chegaram o pessoal do bombeiro, chegaram também o Kiko, né, com a equipe, com a parte mais técnica de escalada. Nós com o resto do equipamento, uma maca, cordas, mosquetões, enfim, o equipamento necessário para um possível deslocamento com maca dessa vítima. Nós chegamos lá por volta das 10h30 da noite, por aí. A gente já notou que já havia uma equipe de resgate composta pelo pessoal de resgate do Marumbi e mais alguns bombeiros lotados na região de Morretes, onde a gente viu que a situação se tratava de uma remoção de emergência. A partir do momento que a maca chegou, a gente preocupou-se primeiro em estabilizar a vítima em cima da maca, fazer
a fixação da vítima na maca, tentar dar conforto para ela, com cobertores de emergência. Tentamos manter a vítima aquecida. E daí houve um briefing ali também, o que seria feito. E nós chegamos a avaliar a possibilidade de pernoitar lá, tendo em vista o grau de risco que isso significa, transportar uma maca com uma pessoa ferida, a gravidade dos ferimentos até então a gente não poderia mensurar, mas o estado de cansaço o dia todo fez com que a gente fizesse uma avaliação rápida e até mesmo o doutor achou que seria conveniente, que se possível e que se o grupo achasse por bem, nós fizéssemos aquele resgate ainda naquela noite. Nesse momento, então, eu, como militar ali do Corpo de Bombeiros mais antigo, né, assumi ali o comando das operações de resgate e, claro, um comando unificado junto com o Cosmo, que já havia chegado antes no local, e a gente começou a decidir ali, discutir quais seriam as ações que a gente ia tomar para efetuar esse resgate principalmente dessa senhora que não conseguia andar, né, por si só. Ela teria que sair do Marumbi através de um resgate com uma maca, né. Aí a gente tomou a decisão em conjunto com o Cosmo ali, devido ao grande número de pessoas que estavam lá no Marumbi, o equipamento que a gente tinha, que era um equipamento adequado, e o pessoal também, tanto os bombeiros quanto integrantes do Cosmo, e bombeiros do Ghost e bombeiros do litoral de Morretes, e optamos, né, por descer essa senhora, fazer a descida da maca mesmo de noite. Então, num consenso, os bombeiros decidiram que a descida deveria ser efetuada. A gente só pode garantir que o procedimento ia ser feito com a máxima segurança, toda a segurança ia ser dobrada ou às vezes ela foi triplicada em alguns pontos da trilha. A partir daí, então, nós iniciamos a descida com o apoio, né, do pessoal do Cosmo. O que ajudou muito, né, a quantidade de pessoas que estavam envolvidas nessa atividade, pois normalmente, né, a quantidade de pessoas que a gente dispõe não trazem bastante dificuldade para realizar essa descida. E como todo o pessoal tem a habilidade técnica necessária, isso facilitou muito. Nós começamos a descer, acho que era em torno de 1h da manhã, 1h30 mais ou menos, nós começamos a descer. Eu não dormia, mas às vezes parece que saía um pouquinho fora do ar, assim. Mas eu via o pessoal, a movimentação do pessoal o tempo todo em torno. Sempre parece que tinha alguém passando pela gente, o pessoal segurando a maca, mas sempre alguém passando, as ordens de comando o tempo todo. Eu vi que foi um trabalho bastante difícil para eles, né, pela questão da hora, pela questão do local. O Marumbi naquela noite, por exemplo, né, era um fator muito perigoso. A gente tem alguns trechos bastante inclinados, onde necessita o aumento da segurança. Pegamos os materiais, ferragens e cordas e fomos fazendo as ancoragens necessárias. Aquilo demandava muito cuidado, né? Que a precaução dos riscos tinham que ser avaliadas a cada passo que era dado com aquela maca. Mas com o decorrer ali a gente foi cada um se encaixando, fomos dividindo o pessoal nas técnicas. Muito trecho difícil de ter que carregar a maca, às vezes a gente alternava por causa do esforço físico que é muito grande. A gente fala em descer maca numa trilha, você tem que imaginar que a trilha geralmente ali no Marumbi é para uma pessoa andar atrás da outra. Para carregar uma maca com uma pessoa ferida, você precisa carregar ao lado da maca. Então é muito difícil. A gente escorregava muito, caía muito e fazia o máximo de esforço para não transmitir essa irregularidade do terreno para a dona Alda, que já estava ferida ali, né, e estava imobilizada. Você vai pendurar a maca, às vezes você precisa do acompanhante para estar podendo fazer esse equilíbrio.
Então, isso aí faz com que esses procedimentos de segurança faz com que esse processo de descida da maca seja um pouco moroso. Então, em vários trechos a maca praticamente não anda, ela anda muito pouco, porque depende de muita gente para estar carregando ela. No Marumbi, como todo mundo vai falar, aí é uma situação bem difícil. Para cada hora de caminhada que você tem 12 horas de caminhada com maca, por causa da dificuldade do terreno. Então você tem que alternar muita situação de ancoragem com corda para fazer essa descida suspensa da maca, com simples contenções com a corda, né? E foi um trabalho muito extenuante. A gente revezou entre nós bombeiros e civis para ajudar. Chegaram mais voluntários. Chegou em uma hora na montanha ali, que eu acho que era pelas 3 da manhã ou 4, que tinha mais ou menos 30 pessoas trabalhando no resgate, entre ancoragem, pessoas carregando a maca, pessoas preparando a corda, pessoas carregando corda e pessoas descansando para fazer esse transporte. De modo que, com o serviço já em andamento, a gente só compôs a equipe no tocante a revezamento de homens, né? Sabemos que em resgate em áreas de montanha a gente tem a necessidade, como se trata de uma região de difícil acesso e para a remoção se torna muito mais difícil, a gente tem a necessidade de fazer a troca dos operadores que vão operar a máquina. Então a gente teve até uma sincronia com o pessoal que já estava no local, muito, assim, a gente pode ser muito agradável. Então, assim, o treinamento deles, né, e o treinamento do Cosmo foi uma das coisas que me impressionou muito, né, a sincronia que todos eles tinham, né. É um pessoal muito competente, o pessoal, tanto os bombeiros de Curitiba, do Cosmos, do pessoal de Morretes, sempre tentando deixar ela tranquila, e eu também fiquei muito tranquilo com o trabalho deles. Não reclamaram em nenhum momento de ter que fazer aquele serviço ali, de ter que estar ali, né, fora do que era previsto, né, não deveriam estar se preocupando comigo ali naquele momento na trilha, né, mas em nenhum momento assim eu senti que alguém ali achou, poxa, o que ela está fazendo aqui, né, por que veio subir? Eu estava um pouco na frente por onde a vítima ia passando, observando seus dados vitais, observando o nível de consciência. E o pessoal do Cosmo, o tempo todo em volta ali, extremamente atenciosos, sempre verificando se eu precisava de alguma coisa. Se estava com dificuldade para respirar. Se eu estava com fome, se eu estava com sede, se eu estava sentindo dor. Mas tudo ok. E nenhuma vez aconteceu nada de assim que pudesse colocar em risco a vida da vítima. Eu sei que o pessoal se comunicava pelo rádio e eu sabia que estavam dando uma assistência boa lá para a Alda. A equipe estava bem cansada já, mas como a gente tem os objetivos, a gente tem que continuar e terminar. Então a gente optou por essa descida e foi com sucesso, né? Felizmente não ocorreu nenhum acidente e por volta das 5h30, 5h da manhã, essa senhora chegou à base da montanha. E eu consegui então, pela primeira vez, falar com a Alda depois desse tempo todo. Então foi realmente uma noite assim, bastante agitada, né? Quando chegamos embaixo foi um motivo de festa, né? Porque deu tudo certo, graças a Deus, já estávamos na estação Marumbi. Então quando ela chegou mais ou menos 5h30 da manhã, já foi colocada na 9 de linha e transportada até Morretes, onde já tinha uma ambulância do SEAT aguardando ela para ser colocada e ser deslocada até o hospital. Mais uma vítima foi salva, graças ao trabalho eficiente do Corpo de Bombeiros e do Corpo de Socorro em Montanha. Então,
todo o pessoal que participou está de parabéns, né? Tanto integrantes do Ghost, quanto integrantes do Bombeiro de Morretes, quanto os integrantes do Cosmo, que aliás estavam em maior número lá, né, nesse resgate. E a ação conjunta, acredito eu, que foi fundamental para que essa senhora hoje esteja bem, né? Isso é de grande valia, não tem preço, né? Então, e não só para nós, né, como para o pessoal que estava lá no local, mesmo a gente são 7 horas que a gente nem pensa em muitas outras coisas, são 7 horas que a gente trabalha junto, e chegar no final dessa ocorrência e ver que foi tudo feito como se manda o figurino, né, como manda a cartilha, para nós não tem preço nenhum. E isso é o que faz, o que move a gente a fazer o trabalho, assim, o que é a nossa verdadeira gratificação, não é o salário, não é o orgulho da farda, é de saber que a gente ajudou alguém, que aquela pessoa se sentiu ali quando a gente chegou e prestou socorro, que ela se sentiu com conforto, se sentiu amparada e se sentiu segura. Isso é o que dá a nossa satisfação, né? A união do pessoal trabalhando foi muito bonita, embora cada um tivesse vindo de um canto e se conhecido ali naquela situação, muitos deles, foi bem harmônico, assim, foi um trabalho bem bonito, foi muito bem feito. Pelas condições que nós tínhamos de noite, chuva, frio, enfim, todos era um dia difícil no Marumbi, assim, era um dia, não tinha como ficar mais difícil o dia. E graças a Deus deu tudo certo, não houve nenhum incidente ou algum outro acidente posterior. Simplesmente correu como se fosse uma sinfonia o resgate dela. Muitas pessoas ajudaram, muitas pessoas revezaram. As nossas bases lá embaixo mantiveram nós alimentados, mantiveram a gente com alto astral. Com colaboração, na verdade, de todos. Ali não teve ninguém que sobressaiu ou ninguém que fez corpo mole. Ali todos, né, sem exceção, teve assim, a sua participação muito importante. Bom, é importante agradecer a todo o pessoal que ajudou no salvamento da Alda e deu assistência para mim em cima também, né? O pessoal do Cosmos, que incrivelmente eles são, apesar de voluntários, são pessoas excepcionais, né? Por estar mexendo com vidas e saber conduzir a situação lá em cima, que não é fácil. O pessoal do Corpo de Bombeiros de Morretes de Curitiba também ajudou, incrivelmente, são extremamente profissionais e mostram que estão capacitados a qualquer atendimento na montanha, né? Eu peço que a gente cada vez mais tenha cuidado e respeite a montanha, porque a montanha está lá esperando a gente, né? A gente que tem que ter cuidado e respeitar ela. O que aconteceu foi uma fatalidade, a gente não atribui culpa a ninguém, mas sempre tomar cada vez mais cuidado, sempre respeitando a gente e a montanha também. Foi realmente uma aventura, digamos assim, que aconteceu uma pequena tragédia, que poderia ter acontecido em qualquer outra situação. E assim, no final das contas, hoje eu vejo que nós tivemos uma boa assistência e acabamos adquirindo até algumas experiências para evitar que isso se repita no futuro, né? Eu acho que foi realmente uma experiência de vida que a gente acabou aprendendo. Valeu a pena, depois de todas aquelas horas, assim, a sensação na base era que tinha valido a pena, que tinha dado certo. Foi bom, embora numa situação triste, eu acredito que todos nós acabamos nos sentindo um pouco mais felizes depois de poder ter ajudado a dona Alda.